O outro lado da história. Programa 20. Esposa sim, amante nunca. O arriscado jogo de sedução que mudou para sempre a história de todo um país. Costuma-se dizer que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Porém, essa grandeza dita pela história oficial comumente é um tanto exagerada, sim. Mas apesar dos pesares, essa frase muito bem se aplica a um rei que vamos conhecer agora, Henrique VIII, autor da Reforma Protestante na Inglaterra, ao criar a Igreja Anglicana, que até hoje é a religião oficial deste país, que, segundo a história oficial, foi pelo amor a uma mulher chamada Ana Bolena e a esperança de ter um herdeiro homem com ela, que ele se separou de sua primeira esposa, Catarina de Aragão, para poder assim se casar com ela. Mas isso o levou antes a ter que romper com a Igreja Católica, dando assim origem à sua própria igreja. Oficialmente, Henrique alegava que a estabilidade do seu reino estaria mais assegurada com o herdeiro homem, mas ele só tinha uma filha mulher para lhe suceder, Maria Tudor. Por isso, ele queria se separar. Agora, extraoficialmente, sua real motivação era outra. Sim. Ficou curioso? Isso. Então, vamos saber um pouco mais dessa história agora. Vamos lá! Sigo meus bons? O ano era 1526. Henrique VIII está agora com 35 anos de idade e uma esposa de 41, incapaz de lhe dar mais filhos. Mas isso não lhe é um grande problema, pois ele pensa em legitimar, ou seja, reconhecer como um herdeiro a um filho bastardo, para quem não saiba, concebido fora do casamento, chamado Henrique Fitzroy. Porém, neste mesmo ano acontece o inesperado, ou não tão inesperado assim. Ele conheceu uma jovem de 20 anos, que aliás é irmã de outra amante que teve, chamada Maria Bolena. É brinquedo não. Mas o que dizer? Comumente, dinheiro e poder costumam tornar as pessoas mais atraentes aos olhos dos outros. Ou não? Tudo bem, isso é apenas um detalhe, pois o que importa é que esta jovem começa agora um jogo perigoso, mas que incrivelmente até que deu certo. Sim, essa jovem de cabelos morenos, rosto oval e olhos brilhantes atiçou a luxúria de Henrique. Sim, você entendeu certo. Ser amante de um monarca era garantia de muitos favores, vantagens, tanto para a mulher como também para toda a sua família. Ainda mais a dela, que era desprezada, então, por não ter origem nobre. Ou seja, sua família não pertencia ao mesmo círculo da realeza. Ok? Mas qual o perigo mencionado nisso? Ana arriscar jogar fora esta oportunidade, recusando a todas as investidas do rei sobre ela, que por sinal era um homem que não era acostumado a ouvir não, que não aceitava ficar sem o que ele queria. É isso aí! Por isso que ele cada vez mais insiste na pressão sobre ela, que por sua vez sempre tinha a mesma resposta. Não posso ser vossa mulher e não quero ser vossa amante. Pois ela alegava temer por sua honra, sua dignidade. Agora será isso que fique o critério de cada um.
Tanto que o que importa é que Henrique, com isso, se torna cada vez mais obcecado por ela, o levando então a querer a todo custo a anulação do seu casamento, inclusive tendo a justificativa perfeita para isso. Catarina, sua atual esposa, antes era casada com seu irmão mais velho, Arthur, que morreu muito jovem. Mas como essa Catarina era filha de um reino poderoso na época, o pai de Henrique VIII, ou então rei Henrique VII, o obrigou sim a casar com ela. E Henrique, por 17 anos, não viu problema nesse casamento, até Ana ter começado seu jogo, que todavia não contava com o fato que o Papa na época, Clemente VII, pensava muito no risco em desagradar ao sobrinho desta mesma Catarina, esposa de Henrique, nada menos que Carlos V, rei da Espanha e imperador germânico. Logo, a anulação do casamento parecia impossível. Era mais simples Henrique esquecer Ana e seguir com a vida. Mas nenhum e nem outro queria aceitar isso. O que assim se fez uma oportunidade para o arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, se dar bem como monarca. Sim, foi ele que deu a ideia para que Henrique, que até então era um católico fervoroso, rompesse com a igreja, criando a sua própria, onde ele poderia anular seu casamento e então contrair um novo matrimônio com Ana Bolena. Ideia que Henrique não mediu os riscos, em vista de que ele só tinha uma coisa em mente no momento. E assim nasce a Igreja Anglicana, atualmente presente em vários países. E assim tudo termina bem, certo? Não! O filho esperado por Henrique não veio com Ana Bolena, não. Quanto muito só uma filha de nome Elizabeth. O temperamento difícil de Ana também complica a situação, principalmente quando em contraste o gênio calmo e submisso da nova amante de Henrique, Jane Seymour, a qual ele conheceu em 1536, levando ele inclusive a querer se casar de novo, precisando para tanto se livrar de Ana, justo a mulher por quem ele desafiou a tudo e a todos para a ter. Mas agora que ele conseguiu, já se cansou dela. Então Henrique usou um meio mais rápido para terminar tudo. Acusou Ana Bolena de traição. E deste modo ele pôde condená-la à morte, ainda neste mesmo ano. Terminando assim, tragicamente, ao arriscado jogo que Ana Bolena jogou e que de certa forma o venceu, ainda que a um custo bastante elevado no fim.